oportunidade que Deus deu a você e a mim de estar nesta casa de oração. É uma rica oportunidade do Senhor. Dois textos chamam a nossa atenção para esta hora. O primeiro se encontra lá em Samuel, a primeira carta de Samuel, no capítulo 4. Primeira carta de Samuel, no capítulo 4. Versículos 17 até o 22. Com reverência à palavra de Deus, mais uma vez nos coloquemos em pé. 1 Samuel 4, 17, assim diz: Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto. Ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. O segundo texto está ainda mais à frente, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gades, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Toda a glória e honra seja dada a Ti, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Nós queremos estar dentro desta verdade. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a entender o recado desta palavra no nosso coração. Vai tirando, ó Espírito de Deus, qualquer coisa que atrapalhe o entendimento da palavra. Toda barreira caia por terra, e o Senhor mesmo fale conosco, Senhor. Ó Deus eterno, é de Ti que esperamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos e irmãs. Nós queremos gravar hoje dois nomes que estão registrados na Bíblia. O
primeiro nome é Icabod. O segundo nome é Ebenezer, ou Ebenezer, de acordo com a tradução. Irmãos e irmãs, qual desses dois nomes você escolheria para definir o seu estilo de vida? Icabod ou Ebenezer? Se você escolher Icabod, saiba que esta palavra significa foi-se a glória de Israel, nenhuma glória, ou em outras traduções, derrota. Mas se escolher Ebenezer, então poderá contar com a pedra de socorro que o Senhor é e que este nome significa. Você poderá contar com Jesus Cristo, que é a pedra angular em todos os lugares. Queremos destacar a primeira parte desta leitura para a glória e honra do nome do Senhor. Algumas atitudes de quem escolheu viver dentro do termo Icabod. Algumas atitudes do passado e do presente de pessoas ou grupos que caminham dentro desta história, desta palavra. Foi-se a glória de Israel, ou derrota, ou acabou-se a nossa história. Uma atitude de derrota. Primeiro, o que a palavra de Deus vem trazer a mim e a você, quando lemos o texto em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 17 e seguinte. Algumas atitudes que ocorreram. Primeiro, chegou uma notícia terrível para Eli, o sacerdote. Tinha acontecido uma guerra terrível, um morticínio, uma luta, uma batalha tinha sido travada, e o texto declara que a nação de Israel fugiu de diante dos filisteus, saiu correndo. E o texto ainda declara que houve um morticínio muito grande. E mais ainda, os dois filhos de Eli tinham sido mortos também, Ofni e Finéias. E para completar a história terrível, a notícia, veio a última frase: levaram a arca do Senhor. Quando Eli ouviu que tinha acontecido um morticínio, quando ele ouviu que tinha morrido seus dois filhos, ele ficou muito abalado, conforme os textos de algumas interpretações. E quem sabe já começou a chorar, e quem sabe já começou a lamentar. Mas quando a notícia chegou que eles levaram a arca do Senhor, diz o texto que Eli não suportou esta última palavra, caiu de costa da sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E mais ainda, a nora, a mulher de Finéias, estava grávida, perto de dar à luz, e quando ouviu aquela história triste, mas quando ouviu a última frase, levaram a arca do Senhor, ela também não suportou, e ali teve o seu filho. E quando então os parteiras, quem sabe, tentou acalmá-la, dizendo: fique tranquila, nasceu uma criança, ela pronunciou a palavra Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel. Irmãos e irmãs, Eli não era qualquer pessoa, não. Diz o texto que ele havia julgado a Israel
40 anos. Era um juiz. Trabalhou à frente daquele povo durante 40 anos. Mas aconteceu um incidente muito sério com ele. Os seus 2 filhos, que normalmente seriam os seus sucessores naquela obra de Deus, perante o altar de Deus, perante o povo de Israel, os 2 filhos que seriam sucessores imediatos, não obedeceram a Deus, não levaram a sério a palavra de Deus e os desafios da palavra de Deus, não respeitaram o cargo do seu pai e nem a importância que tinha a eles como filhos. E a Bíblia diz que eles procederam mal perante o Senhor. Irmãos e irmãs, era para nós aqui, mas um homem que julgou a Israel durante 40 anos, não deveria ter uma morte assim, mas veio uma tragédia atrás de tragédia, e aconteceu um infortúnio. Por isso, irmãos e irmãs, nós queremos trabalhar sobre 2 temas, Icabô e Ebenezer. Nós acostumamos muito a falar de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, uma palavra poderosa, que sempre nós lembramos dela e dizemos para nós também, até aqui o Senhor nos ajudou. É um sinal, esta palavra final, um sinal que Deus é realmente aquele que domina, aquele que organiza a nossa vida, aquele que tem todo o domínio sobre as nossas coisas. Por isso gostamos mais de Ebenezer, porque declara que Deus tem nos ajudado. Algumas atitudes que quem escolheu viver dentro da outra palavra que acabou. Primeiro, o texto nos aponta uma prática da maldade. As pessoas que praticavam a maldade são consideradas na Bíblia como filhas de Belial. Está lá em 1 Samuel 2:12. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, que cercaram a casa de Ló, conforme diz Gênesis 19:4. E os homens de Gibeá, que abusaram da concubina de um levita, são exemplos, filhos de Belial, filhos de Beijaí. Primeira prática da maldade, quem prefere seguir e viver dentro do Icabô, foi-se a glória de Deus. Depois vamos ver nesse texto que os que preferem seguir este caminho não conhecem a Deus. Os filhos do sacerdote ali não conheciam a Deus de verdade, conforme diz em 1 Samuel 2:12. Isso, irmãos e irmãs, retrata uma história muito interessante e muito presente até hoje. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que às vezes são até bons frequentadores de templos há muitos anos, às vezes os seus nomes estão até arrolados nos livros, mas, irmãos e irmãs, não conhecem a Deus de verdade. Terceiro ponto dessa atitude que escolheu viver o Icabô: rouba de Deus e toma para si. É uma atitude de quem segue este Icabô. Nós vemos a história triste de Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli. Sabe como acontecia? Como os sacerdotes não tinham emprego, para ganhar dinheiro nessas coisas, porque eles trabalhavam na obra de Deus, então eles viviam de ofertas, e era comum, quando as pessoas estavam cozendo alimentos, uma carne, o sacerdote tinha privilégio de, quem sabe, um garfo grande, chegar e enfiar o garfo dentro da panela e retirar.
o que saísse pertencia ao sacerdote. Era assim, exemplo que eles comiam carne, né? Então, era dessa maneira. Mas o que fazia os filhos de Eli? Eles faziam muito mais que isso. Eles iam aonde tinha este alimento e faziam com que viesse muito mais para eles. Era só tomar a parte deles, mas eles queriam mais. 1 Samuel 2,13. Estes atos estão explícitos em 1 Samuel 2,14. Tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, mas os filhos de Eli faziam muito mais. Acusavam do poder que eles tinham de ser filhos do sacerdote. Irmãos e irmãs, as coisas também não são diferentes no nosso tempo. Nós vemos às vezes seitas, religiões, igrejas que tomam muito mais para si do que devem. Vocês conhecem muito bem a história. Este povo terá que dar conta, porque está tirando do Senhor. Não está tirando de cofre de ninguém, está tirando do Senhor. 4 consequências para as pessoas que vivem e acabou: falta de esperança, a falta de lealdade com Deus. Vemos neste texto, irmãos e irmãs, a primeira consequência destas pessoas: serão desprezadas por Deus. Deus as desprezará. Os que honram o Senhor serão honrados, diz a palavra, porém os que o desprezam serão desprezados, diz 1 Samuel 2,30 na parte segunda. Outra consequência das pessoas que preferem viver o termo e acabou: perde a autoridade espiritual. Irmãos e irmãs, o sacerdote Eli perdeu a autoridade sobre a sua casa. Por isso o Senhor cortou o seu braço e o braço de sua casa. Não foi lá e cortou um pedaço do braço, não. Cortou a descendência, dizendo: da descendência de Eli não teremos mais. Coisa terrível, porque era para a descendência dele continuar a ministrar no altar, era para a descendência dele continuar a abençoar o povo. Mas a atitude daqueles 2 filhos fez com que Deus tomasse outras providências. O terceiro ponto das consequências do Icabod: passarão necessidades, diz o texto. Por causa da desobediência, a casa de Eli começou a passar necessidade. 1 Samuel 2,32. Não era para acontecer isso, irmãos e irmãs. Era para a casa daquele homem que serviu tanto a obra de Deus ter o suficiente para viver até o fim. Mas por causa disto começou a faltar alimento até na sua casa. E o quarto momento de consequência: sofrerão muitos problemas, até problemas emocionais. Difícil isso aqui, irmãos e irmãs, para nós. Em 1 Samuel 2,33 encontramos as expressões como consumir os olhos, entristecer a alma. Isso quer significar problemas emocionais graves, profunda depressão, angústia e tristeza. Observe, irmãos e irmãs, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguns andarilhos da vida. Grande parte deles são pessoas desviadas da obra de Deus. Eles sabem os textos bíblicos de cor, até debatem com a gente sobre versículos bíblicos, e vai mais a fundo. Era filho de alguém da igreja, filho de presbítero, às vezes filho de pastor, às vezes até presbítero era. O
Conheci um homem aqui pertinho outro dia, conversando com ele, que diz: eu já ministrei na casa de Deus muitas vezes. Ele disse: retorne para a casa de Deus, se humilhe, dobre o seu joelho, volte para a sua casa, volte a servir a Deus. Irmãos e irmãs, quem realmente está no caminho de Deus e abandona este caminho, mas não vão ter muitos problemas emocionais na sua própria vida e na sua casa. Por isso que não resolve remédio, não resolve médico, não resolve muita coisa. Pode entuchar a vida daquela pessoa de remédio que não vai ajudar, porque o problema está em outro lugar, em outra instância. Está na volta para Deus, na volta de servir a Deus, na volta de buscar a presença de Deus, na volta de colocar os seus dons novamente a serviço de Deus. Nós queremos falar de outra palavra agora, que é Ebenezer, que a gente prefere muito mais. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos e irmãs, quem escolheu viver o Ebenezer de Deus, vai acontecer o seguinte com estas pessoas: primeiro, elas vão se converter a Deus de coração. A primeira condição está clara em 1 Samuel 7,3. Quem quer que o Ebenezer de Deus, a pedra de apoio de Deus, viva na sua vida, primeira coisa, a atitude: se converte a Deus, entrega o seu coração ao Senhor. Depois, irmãos e irmãs, a segunda atitude de quem prefere viver o Ebenezer: afastar-se da idolatria. Irmãos e irmãs, viver o Ebenezer implica fazer o que manda em 1 Samuel 7,3, na parte final: tirai dentre vós os deuses estranhos. Irmãos e irmãs, quantas coisas estranhas podem estar dentro da nossa casa, a gente não sabe. Às vezes aqueles deuses estão atrapalhando a gente até vir na igreja, não é assim? São deuses que estão ali lutando, quem sabe ganhando algumas batalhas da gente, não deixando a gente vir para orar, não deixando a gente vir para a escola dominical, não deixando a gente vir para os cultos. É um Deus que está ali, um Deus estranho. Irmãos e irmãs, mas quando vivemos o Ebenezer, nós dizemos: afasta-te de idolatria, seja ela qual for, seja ela da casa, do marido, da esposa, dos filhos, do carro, dos bens. Idolatria, você diz: isto não vai mais me fazer como em primeiro lugar, porque em primeiro lugar está Jesus, em primeiro lugar está a obra de Deus. Quem escolheu viver o Ebenezer de Deus, vai preparar o coração ao Senhor. Irmãos e irmãs, o coração, nós dizemos, é sede do pensamento, das emoções, da vontade, não é assim que diz por aí? Então deixemos de fazer a nossa vontade e façamos a vontade do Senhor. Aí eu não quero, e se Deus quer, você faz, não é assim? Aí eu não vou, mas se Deus gosta, você vai. Aí eu não faço essa coisa, e se Deus gosta, faz. Abre o coração, é a atitude de quem vive no Ebenezer. Irmãos e irmãs, vamos fazer a vontade de Deus enquanto há tempo, enquanto pregamos de manhã e falamos, enquanto a porta da graça está aberta. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer tudo para Deus. Vamos gastar nosso tempo, vamos gastar nossas horas, vamos gastar nossos recursos, nossas finanças, vamos gastar tudo para Deus. Deus merece tudo. Irmãos e irmãs, não deixemos que os maus sentimentos nos dominem. Quantas vezes eu escuto uma coisa e aquilo passa a me dominar? Vocês já passaram por essa situação? Alguém diz uma palavra para você e aquilo é uma seta, uma seta do inimigo, entrou no coração. E a gente fica dia remoendo, noite remoendo. Daqui 10 anos a gente fica lembrando daquela seta, porque é uma seta. Mas o dia que você se ajoelha perante o Senhor e diz: Senhor, eu preferi viver o Ebenezer de Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado. Essas setas do maligno vão desaparecer, as barreiras vão cair por terra, porque o Senhor vai dominar sobre nós.
Glória a Deus por isso. Preparar o coração, a atitude de quem quer viver o Ebenezer de Deus. Irmãos e irmãs, nos deixar fora os maus sentimentos, porém submetas, você e eu, às ordens do Senhor. Sirvamos somente ao Senhor, conforme diz em 1 Samuel 7,3, servir só a Ele. Glória a Deus por isso. Amém. Irmãos e irmãs, a atitude de quem vive o Ebenezer, confessa os seus pecados. Gostou desse momento de confessar pecados, né, irmãos? A igreja não pode viver sem esse momento dia nenhum, quando juntos paramos um instante para pedir a Deus a misericórdia dele sobre nós. É um momento de confissão, quando nós nos derramamos na presença de Deus e pedimos: Senhor, perdoa-nos, ou perdoa-nos como igreja, perdoa-nos como grupo, ou me perdoa pessoalmente, me ajude, ó Pai. É um momento de confissão, e são dos momentos mais ricos da igreja, que é o momento que o seu coração se dobra na presença de Deus. E um coração compungido e contrito, a Bíblia diz, Deus jamais desprezará. Que glória é, irmãos e irmãs, viver as coisas do Senhor. Outra atitude de quem escolheu o Ebenezer de Deus: clamar ao Senhor. O texto nos afirma, irmãos e irmãs, em 1 Samuel 7,8: não cesses de clamar ao Senhor. Atitude de quem vive o Ebenezer de Deus. Este homem, esta mulher não cessa de clamar a Deus. No último momento deste Ebenezer de Deus, é uma oferta generosa do seu coração. Em outras palavras, de sacrificar ao Senhor, mas ela tem muita má tradução por aí, né? Mas é quando você dedica a sua vida ao Senhor e você realmente faz tudo que o Senhor precisar. 1 Samuel 7,9 está escrito: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Desde lá já havia o exemplo. Hoje não precisamos mais de sacrificar animalzinho, não precisamos mais de fazer o sacrifício do Antigo Testamento. O sacrifício hoje é do nosso coração, é da entrega pessoal da nossa vida a Cristo. É o sacrifício que Deus quer, porque dinheiro não compra salvação, sabedoria não compra, intimidade com autoridades não compra nada. Ser isso, ser aquilo, para Deus não resolve muita coisa. Por isso, quando o coração se ajoelha perante Deus, é um momento muito especial que o homem e a mulher faz diante do Senhor. O crente que serve a Deus fará muitas coisas pela obra de Deus. Às vezes ele não pode, mas ele vai fazer. Às vezes não está dando para ele aqui, mas ele faz, porque a obra de Deus é maior do que eu, do que nós, do que o grupo. A obra de Deus é muito maior. Irmãos e irmãs, levar uma vida espiritual a sério é uma das coisas importantes do sacrifício ao Senhor. Aquele dia que você não está suportando de tanta carga, naquele dia tem oração lá: não dá, Jesus, Senhor, perdoa, eu oro em casa. Talvez é aquele dia, irmãos e irmãs, que você vem, como dizem, simbolicamente falando, você vem arrastando, você vem com dificuldade, você vem choroso, você vem triste. Aquele dia que o Espírito Santo de Deus vai te derramar uma unção especial, e você vai ter a sua vida renovada, cheia do Espírito Santo de Deus. Você vai ter uma energia renovada pela presença do Senhor, e você vai ter força para enfrentar as dificuldades, as divergências da vida, as tribulações. Você vai receber um quê especial de Deus. Talvez era aquele dia que você estava tão difícil para chegar,
trabalho demorou, os clientes perturbaram, aquele dia que o carro pegou, aquele dia que não dava, aquele dia que aconteceu tudo. Aquele dia você deve vir até, como diz, até arrastando na casa de Deus no dia da oração, dizer: Senhor, aqui estou, me abençoa, me fortaleça. Irmãos e irmãs, até hoje não vi ninguém que chega ao altar do Senhor e se derrama, não receber a resposta de Deus. Não vi ninguém. Deus responde às vezes na hora, às vezes responde daqui a pouco, às vezes responde a longo prazo. Mas um coração que chega na presença de Deus é sinal de que Deus já pegou a sua vida e o seu pedido. E o dia que der certo, Ele vai abrir a mão e falar: é agora, filho. Porque você conhece, eu conheço pessoas que foram abençoadas, pessoas que receberam especiarias de Deus, e sabe, os compromissos da vida começou a apertar, as coisas, a correria começou, e não dá mais tempo para vir à igreja, não dá mais tempo para buscar a Deus, não dá mais tempo para a oração, e vai se afastando, e vai se esfriando, até um dia e Satanás olha e fala: está na hora de eu atacar aquele irmão, aquele irmão, está na hora. Porque, irmãos e irmãs, nós temos visto como Satanás age. Primeiro ele age te impedindo para você não entrar na igreja e não fazer compromisso. Ele te impede, de todas as maneiras. Impede a sua vida, impede a sua família, impede. Mas como Deus é maior, Deus vence, então você aceita a Cristo, entrega a sua vida. Sabe o que ele vai fazer depois? Falou: essa eu já perdi, agora eu vou fazer de tudo para tirá-lo da comunhão dos crentes. E aí a tarefa dele é fazer de tudo para tirar você da comunhão, me tirar da comunhão. É tarefa de Satanás. E ele vai então nos tirando, ele vai tirando o nosso gosto, ele vai tirando nossa alegria, vai tirando nosso querer, nossa vontade de servir, e vai tirando, até que tira tudo. Aí nos tornamos presa fácil. Irmãos e irmãs, o Ebenezer de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E que eu e você possamos dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor é que me sarou, o Senhor é que me curou, o Senhor é que me libertou, até aqui é Deus que fez tudo, a Ele toda glória, honra e louvor. Irmãos e irmãs, aproximemos de Deus, façamos a escolha certa e vivamos debaixo desta bênção. Hoje é um dia oportuníssimo para eu chegar no altar e dizer: Senhor, quero viver o teu Ebenezer, a começar agora. Vamos fazer esse compromisso com Deus, irmãos. Sabe como Deus é capaz de fazer algo de extraordinário? Se Ele não conseguir fazer você pular aquele obstáculo, Ele vai te dar força para resistir. Você não conseguir resolver aquela dificuldade que você tem, eu tenho, no momento, Ele vai te guardar para que você realmente possa vencer esta luta. Vivamos o Ebenezer de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar. E eu creio em milagres. Você crê, irmãos? Você crê em milagre? Eu creio em milagre. O grupo vai cantar. Depois nós vamos orar. Faça entrega pessoal a sua vida, em nome de Jesus. Grupo coral.